O ano é 1912. O mundo está mudando, o Titanic acaba de afundar no Atlântico, a aviação começa a dar seus primeiros voos, e no Brasil, o futebol já começa a encantar os olhos de muitos. É nesse cenário que nasce uma lenda. Em 14 de abril de 1912, em uma pequena sala do Clube Concórdia, no centro da cidade de Santos, São Paulo, um grupo de jovens entusiastas do esporte decide fundar um novo time de futebol. Eram comerciantes, estudantes e trabalhadores locais. Eles queriam um clube que representasse o espírito esportivo da cidade portuária. Entre os fundadores estavam nomes como Francisco Raimundo Marques, Mário Ferraz de Campos e Argemiro de Souza Júnior. Eles escolheram o nome Santos Futebol Clube. Simples, direto e pronto para fazer história. As primeiras reuniões discutiram regras, estatuto e, claro, as cores. O time inicialmente adotou um uniforme branco com detalhes azuis, mas logo passaria a usar o tradicional branco e preto que o consagraria no futuro. O primeiro jogo oficial veio logo em seguida, em 23 de junho de 1912, contra o Santos Athletic Clube, no campo da Avenida Ana Costa. O Santos venceu por 2-1, com gols de Anacleto Ferramenta e Adolfo Milon Júnior, aquele que viria a ser um dos primeiros ídolos do clube. Com poucos recursos, mas muita paixão, o clube cresceu com o apoio da comunidade santista, mostrando já desde o início um futebol ousado e envolvente. A semente havia sido plantada. O Santos de 1912 era só o começo de uma das maiores histórias do futebol mundial. Após um nascimento promissor em 1912, o Santos Futebol Clube inicia o ano de 1913 com uma missão clara: consolidar-se como clube e fortalecer seu futebol. No entanto, era um ano de desafios estruturais. Sem estádio próprio, o clube ainda mandava seus jogos no campo da Avenida Ana Costa, improvisado e irregular, com través de madeira, sem arquibancadas e com gramado que mais parecia um pasto. Mesmo assim, a paixão dos atletas amadores e da comunidade santista mantinha vivo o sonho de crescer. Os jogos amistosos seguiram como única forma de competição, já que o Santos ainda não participava de nenhum torneio oficial, a Liga Paulista ainda era dominada pelos clubes da capital, e os times do interior e do litoral eram ignorados. Mas o Santos não se deixou abater. O ano de 1913 serviu para refinar o elenco, organizar a diretoria e melhorar a gestão. A equipe contava com nomes como Sidney Pullen, Oscar Mesquita e o já citado Adolfo Milon Júnior, que ganhava destaque como um dos artilheiros da cidade. Foi nesse ano também que o clube começou a refletir sobre a necessidade de ter um campo próprio. Começava-se a sonhar com a construção de uma casa santista, o que mais tarde daria origem à mítica Vila Belmiro. Apesar das limitações, 1913 foi fundamental para fortalecer as bases em um clube organizado, com identidade local forte e um futebol que começava a conquistar a cidade. O Santos ainda era um jovem time, mas já dava sinais de que, mesmo longe dos holofotes, um gigante estava despertando no litoral paulista. O ano de 1914 chegou trazendo novas expectativas para o Santos Futebol Clube. Era o terceiro ano de vida da jovem equipe santista, e um ano que marcaria uma virada decisiva. O clube deixaria de ser apenas local e passaria a competir em nível estadual. A grande novidade foi a entrada do Santos no Campeonato Paulista, organizado pela Associação Paulista de Esportes Atléticos, APA. Pela primeira vez, o time do litoral teria a chance de medir forças com os gigantes da capital, como o Paulistano, Germânia e o recém-criado Corinthians. Mas a estreia não foi fácil. Em 1º de junho de 1914, o Santos disputou sua primeira partida oficial na elite do futebol paulista, contra o Germânia, em São Paulo. O resultado foi duro, em derrota por 8-1. Um choque de realidade. A equipe, ainda amadora e sem estrutura profissional, percebeu o quão distante estava dos clubes da capital em termos de preparo físico e tático. Apesar das goleadas sofridas, incluindo um doloroso 9-1 para o paulistano, o clube não desistiu. O Santos terminou o campeonato na última colocação, com 7 derrotas em 7 jogos, 8 gols marcados e 39 sofridos. Mas havia algo mais importante do que os números e experiência. Pela primeira vez, o clube enfrentava os melhores. Aprendeu com os erros, sentiu o peso da competição e reforçou a convicção de que precisava crescer ou ficaria para trás. Ainda sem estádio próprio, sem grandes recursos, e com um elenco formado por atletas locais, o Santos fechou 1914 de cabeça erguida. O placar do futuro não se media ainda por vitórias, mas por resiliência. Porque, às vezes, é na derrota que nascem os campeões. Após um 1914 doloroso, com derrotas duras no Campeonato Paulista, o Santos Futebol Clube começou o ano de 1915 com um sentimento claro: era preciso dar um passo atrás para poder avançar mais forte no futuro.
Logo no início do ano, a diretoria santista tomou uma decisão difícil e não participar da edição de 1915 do Campeonato Paulista. Sem recursos, sem estrutura e ainda assimilando os duros aprendizados do ano anterior, o clube optou por um período de reestruturação. Esse foi um ano dedicado a organizar o clube internamente. A diretoria se reuniu diversas vezes para traçar planos e pensar no futuro. Discutia-se a necessidade urgente de um campo próprio, não apenas para treinar e jogar, mas para formar uma base sólida. A ideia da construção de um estádio no bairro da Vila Belmiro começou a ganhar forma. Ao mesmo tempo, o Santos passou o ano disputando amistosos locais e regionais, buscando manter o elenco em atividade e o espírito competitivo vivo. Eram partidas contra clubes de Santos, São Vicente e até times militares, sempre com o objetivo de lapidar talentos e reconquistar a confiança da torcida. Mesmo longe dos holofotes da capital, o Santos seguia seu caminho, discreto, mas determinado. E em meio à Primeira Guerra Mundial que sacudia o mundo, o clube santista resistia com humildade e trabalho, alimentando um sonho que parecia distante, em voltar à elite, e vencer. O ano de 1915 não trouxe títulos nem manchetes, mas lançou as bases de uma transformação. Porque às vezes, os anos mais silenciosos são os que preparam os gritos mais altos do futuro. O ano de 1916 chegou com um novo fôlego para o Santos Futebol Clube. Depois de 1915 dedicado à reorganização e aos bastidores, o clube sentia que era hora de voltar a competir. Era hora de provar que havia aprendido com as dores do passado. A diretoria decidiu então que o Santos voltaria a disputar o Campeonato Paulista, novamente organizado pela APA. Com mais humildade e com os pés no chão, o clube se inscreveu com a certeza de que ainda havia um longo caminho, mas sem medo de enfrentá-lo. Dessa vez, o desempenho foi bem diferente. Logo na estreia, em 28 de maio de 1916, o Santos surpreendeu ao vencer o Corinthians por 3-0. Uma vitória emblemática. Os gols de Adolfo Milon Júnior, que continuava como referência ofensiva, ecoaram como um sinal: o Santos estava amadurecendo. Ao longo do campeonato, o clube santista somou vitórias expressivas e resultados equilibrados, encerrando sua participação com 8 vitórias e 6 derrotas, terminando na 4ª colocação geral, um feito notável para um time que 2 anos antes havia perdido todos os jogos. O ano de 1916 marcou também um crescimento institucional. O clube começou a se profissionalizar administrativamente e passou a atrair mais apoio da população de Santos, que já via no time um motivo de orgulho regional. O Santos de 1916 não era mais apenas um jovem promissor, era um clube que havia caído, se reerguido, e agora caminhava com firmeza rumo ao seu destino de glória. Em 1917, o Santos Futebol Clube dava mais um passo firme em sua trajetória de crescimento. O clube que havia sido desacreditado em 1914 agora ganhava respeito no cenário estadual. A campanha sólida do ano anterior acendeu uma nova chama, em há de ser competitivo entre os grandes da capital. No Campeonato Paulista de 1917, organizado mais uma vez pela APA, o Santos voltou a campo determinado a manter a boa fase. A competição era dura. Clubes como Paulistano, Palestra Itália e Corinthians já estavam bem estruturados, com elencos fortes e torcidas grandes. Mesmo assim, o Santos enfrentou todos de igual para igual. Foram 12 jogos, com 4 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. O clube terminou novamente na 4ª colocação, atrás apenas de Paulistano, Palestra e Corinthians, um desempenho que consolidava o Santos como uma nova força do futebol paulista. Os destaques da equipe seguiam sendo nomes como Adolfo Milon Júnior, que já era tratado como ídolo local, e Arnaldo Silveira, outro jogador importante nos amistosos e no entrosamento da equipe. Fora de campo, as conversas sobre a construção de um estádio próprio ganhavam força. O clube ainda jogava em campos emprestados, o que dificultava a formação de categorias de base e o desenvolvimento técnico. Mas havia visão, havia projeto, havia propósito. O ano de 1917 mostrou que o Santos já não era mais um novato. Era um clube respeitado, em ascensão, e cada vez mais perto de escrever seu nome entre os gigantes do futebol brasileiro. O ano de 1918 amanheceu com o mundo ainda sob o impacto da Primeira Guerra Mundial, que se encerraria apenas em novembro, e de um novo inimigo invisível, na gripe espanhola, que se espalhava com força pelo planeta. No Brasil, e também em Santos, a epidemia afetava todos os setores da sociedade, inclusive o futebol. Ainda assim, o Santos Futebol Clube manteve-se ativo. Determinado a não perder o ritmo dos anos anteriores, o clube entrou em campo no Campeonato Paulista de 1918, novamente sob a organização da APA. Era o 4º ano do Peixe na elite estadual, e o time buscava se firmar de vez entre os protagonistas. Mas o cenário era difícil.
A gripe forçou o adiamento de várias partidas e afetou jogadores e dirigentes. Muitos atletas ficaram semanas fora dos treinamentos. O calendário foi alterado, jogos foram remarcados, e o rendimento dentro de campo caiu. Ainda assim, o Santos lutou com bravura. Em 13 partidas, conquistou 4 vitórias, 2 empates e 7 derrotas, terminando novamente em quarta colocação, uma repetição das campanhas anteriores, mas que, dadas as circunstâncias do ano, teve sabor de resistência. Enquanto isso, fora de campo, as conversas sobre um estádio próprio começaram a se transformar em ações concretas. O nome Vila Belmiro já circulava entre conselheiros e simpatizantes. O clube sabia que, para dar o próximo passo, precisava de uma casa para chamar de sua. Em meio a um mundo em crise, o Santos resistiu. Manteve sua honra, sua camisa, e sua vontade de crescer. Porque até mesmo nos anos mais sombrios, a luz da perseverança continua a brilhar no coração de um verdadeiro clube. O ano de 1919 começou com um sentimento de alívio. A Primeira Guerra Mundial havia terminado no final do ano anterior, e a gripe espanhola finalmente dava sinais de recuo. Em Santos, como no restante do Brasil, a vida começava a voltar ao normal, e com ela, o futebol. No Campeonato Paulista, o Santos Futebol Clube voltou a campo com fôlego renovado. A campanha foi semelhante à dos anos anteriores, com altos e baixos, mas mostrando consistência. Foram 13 jogos, com 5 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, encerrando o torneio novamente na quarta colocação. Mas em 1919, o que mais se destacava não era o desempenho esportivo em si, e sim, o amadurecimento do clube. A diretoria intensificou os esforços para conquistar algo fundamental, em um campo próprio. Após anos utilizando espaços emprestados, o clube avançava nas negociações para a aquisição de um terreno no bairro da Vila Belmiro. Era o embrião de um sonho que transformaria para sempre a história do Peixe. Dentro de campo, o time seguia sendo liderado por figuras como Adolfo Milon Júnior e Arnaldo Silveira, nomes que ajudaram a construir a identidade da equipe. O Santos já não era mais apenas um time do interior ou do litoral, era uma presença constante e respeitada no futebol paulista. Com o fim da década se aproximando, o clube se preparava para uma nova era. O Santos de 1919 era um clube mais experiente, mais estruturado, e cada vez mais determinado a construir seu próprio caminho rumo à grandeza. Porque para quem acredita no trabalho e na paixão, o futuro é sempre logo ali, à beira do gramado. O ano de 1920 chegou com o Santos Futebol Clube respirando novos ares. Após anos de crescimento gradual e batalhas dentro e fora de campo, o clube sentia que o momento de transformação estava cada vez mais próximo. O grande marco do ano não veio dentro das 4 linhas, mas sim nos bastidores, e finalmente foi concretizada a compra do terreno no bairro da Vila Belmiro. Era oficial. O Santos, enfim, tinha seu espaço. Um campo para chamar de lar, onde poderia construir identidade, formar atletas, reunir torcedores e plantar as raízes de uma lenda. O terreno, adquirido por um valor modesto, ficava numa área então periférica, mas com grande potencial. A diretoria santista, com visão e coragem, começou as primeiras obras, ainda simples, mas fundamentais, em nivelamento do campo, cercamento e as bases para o futuro estádio. Enquanto isso, o time seguia em campo. No Campeonato Paulista, o desempenho foi modesto, com 3 vitórias, 2 empates e 7 derrotas em 12 jogos, terminando mais uma vez na quarta colocação. Mas a classificação agora era secundária, o clube se preparava para algo muito maior. Fora dos gramados, o Santos crescia como instituição. Ganhava novos sócios, atraía jovens promessas da região e fortalecia seus laços com a comunidade santista. Era um clube popular, de raízes locais, mas com visão de futuro. Em 1920, o Santos não levantou taças, mas levantou pilares. Pilares de concreto, madeira, honra e paixão. Era o começo da Vila Belmiro, e o começo daquilo que, em breve, seria um império do futebol brasileiro. O ano de 1921 foi um marco na vida do Santos Futebol Clube. Depois da aquisição do terreno no ano anterior, finalmente se concretizava um dos maiores sonhos da jovem instituição, o nascimento da Vila Belmiro. Em meio ao bairro da Vila Belmiro, operários, dirigentes e torcedores se uniram para erguer algo mais que um campo, em um lar santista. Ainda sem arquibancadas concretas, o estádio era simples, mas histórico. Um campo cercado por madeira, com instalações modestas e mais com alma. No coração do povo santista, ele já era um templo. E no 22 de outubro de 1921, o sonho virou realidade, o Santos realizou o primeiro jogo em seu novo estádio, a Vila Belmiro. O adversário foi o Ipiranga, pelo Campeonato Paulista.
A partida terminou em 0 a 0, mas o placar era o que menos importava. Naquela tarde, o Santos inaugurava uma nova era. No campeonato, a campanha teve altos e baixos. O time terminou novamente no meio da tabela, mas com uma nova energia. Agora, o clube tinha sua casa. E isso fazia toda a diferença. Dentro de campo, jovens talentos começavam a se destacar. Fora dele, a Vila Belmiro se tornava ponto de encontro da cidade, símbolo de pertencimento, de luta e de fé no futebol. O ano de 1921 não foi sobre títulos. Foi sobre território, identidade e futuro. Porque todo império começa com uma fundação, e naquele ano, a vila virou solo sagrado.